Esse exercício nos dá um conjunto de cargas, né? Temos duas cargas Q1 formando um sistema, né, separados por uma distância 1, duas cargas Q2 formando um outro sistema. E o exercício pede a interação entre esses dois sistemas, né, as forças exercidas pelo sistema 1 sobre o sistema 2. A primeira coisa que a gente tem que pensar seria analisar uma das duas cargas do sistema 2, né? Vamos começar primeiro pela menos Q2. A carga menos Q2, ela sofre forças de atração, né, que eu vou chamar de força de AT. AT1, né, porque eu vou ter a outra na mais Q2, né? Qual que é a força de atração dessa carga? Aliás, eu não vou nem separar. Eu vou deixar já a força... Eu vou deixar a força na carga 1 já, assim. A primeira força vai ser a força de atração, que vai ser com a carga mais Q1, né, a uma distância R. Então, como que a gente calcula a força entre cargas? É de Coulomb, né? K, Q1, Q2 sobre R, que é a distância entre as cargas, R ao quadrado. Por que eu comecei pela força de atração? Porque ela é mais forte que a força de repulsão, que está a uma distância maior. Qual que é a força de repulsão? Q2, né, menos Q2 com menos Q1. Então eu tenho que tirar a força resultante na carga menos Q2, vai ser a força de atração, que é mais forte, com a força mais fraca, que seria a força de repulsão, né? E essa seria a força resultante nessa carga. Então eu teria de novo Q1, Q2 sobre, abre parênteses, né, A1 mais não, né, mais R, e isso tudo ao quadrado. Essas são as forças na carga Q1, menos Q2. A gente também vai ter as forças na outra carga, que é mais Q2. Então a gente vai ter a força 2, que é igual à força resultante na carga mais Q2. Qual que é a força mais forte sobre a carga mais Q2? A gente vai ter uma força de repulsão, né, entre a carga mais Q1 e mais Q2, que é mais forte do que a força de atração, que vai ser entre carga mais Q2 e menos Q1, né? Sinais diferentes, atração, né? Então vamos começar pela força de repulsão, que Q1, Q2 sobre A2 mais R, que é a distância entre as cargas, A2 mais R, isso tudo ao quadrado, menos a força de atração, que vai ser com a menos Q1, que vai ser K. Esse menos não tem nada a ver com o sinal, tá? É só porque essa é a força resultante, né? Se uma força tá expulsando a carga por um lado e eu tenho uma outra força puxando, qual que é a força resultante? Vai ser o vetor que sobrar, que é um vetor pra lá, né? Então vai ser um vetor menorzinho assim de repulsão. Mas não tem nada a ver com o sinal da carga. Então eu vou ter Q1, Q2 sobre A2 mais A1 mais R ao quadrado. Essas são as forças de repulsão do sistema. E agora você deve estar olhando para isso e pensando, tá, onde que a aproximação que ele deu no enunciado entra nisso? E aí a gente tem o seguinte, né? O que acontece se eu abrir esse produto notável, né? Então esse seria um produto notável, por exemplo, A quadrado mais 2AR, né? Ou AB mais B quadrado, certo? Essa é a cara da generalização desse produto notável. Só que no caso do exercício a gente vai ter, vamos começar pelo R, né? A gente vai ter R quadrado mais 2A2 R, né? Mais A2 ao quadrado, certo? Produto notável, taus. Só que eu quero achar um 1 aqui, né? Eu quero trocar esse R por um 1. Como que eu faço isso? Bom, para mim fazer isso, quando eu abrir esse produto notável, ele tem que ter uma cara assim. E como que eu faço ele ter esta cara aqui?
2 quadrados, certo? Eu preciso transformar o de baixo no de cima multiplicando alguma coisa. O que eu multiplico? Bom, se eu multiplicar r quadrado e no lugar do meu A2 eu trocar por A2 sobre R, talvez dê certo, né? Então vamos tentar. R quadrado. No lugar do A2 eu vou trocar por A2 sobre R. Como que vai ficar? Aqui vai ficar sobre R. Quando eu multiplicar R quadrado, vai cortar com o R de baixo e vai entrar um R aqui, certo? E aqui vai ficar R quadrado. Quando eu multiplicar por R quadrado, vai cortar e vai ficar A2. E aqui não tem nada dividindo, né? Não tem A2, então vai ficar só R quadrado, que é a mesma coisa que a gente tem na parcela de cima, né? Ou seja, escrever isto seria a mesma coisa que a gente escrever 1 mais A2 ao quadrado vezes R quadrado sobre R, que é a mesma coisa, quase, né? Porque aqui está o quadrado e ele me deu menos 2, né? Então, é quase a mesma coisa da aproximação do enunciado, né? Mas vamos trabalhar um pouco mais com essa equação que a gente vai acabar chegando. Como? Bom, a gente sabe também que se a gente tem 1 sobre x quadrado, é a mesma coisa que eu escrever x elevado a menos 2, né? Assim como escrever 1 sobre x é a mesma coisa que eu escrever x a menos 1. São equivalentes, tá? Por isso que a gente fala que é o inverso, né? Então, eu posso escrever isto aqui, como ele está no denominador, eu posso passar para o numerador, só que invertendo o expoente, né? Deixando menos 2 em vez de 2. Então vai ficar assim. Vamos trabalhar primeiro com as forças na minha F1, né? Então, vamos trabalhar com as forças na primeira carga Q2, né? Que é a carga menos Q2. As forças na carga menos Q2 vão ser... Vou botar o KQ1, Q2 em evidência, né? Vai ficar K, Q1, Q2 em evidência. Vezes... Eu vou ter... Por enquanto eu não vou botar menos 2, né? Eu vou deixar normal, por enquanto vou deixar R vezes... aqui é só R quadrado, né? Não é vezes nada. Menos 1 sobre... R quadrado vezes 1 mais A1 sobre R ao quadrado, certo? Eu tenho R quadrado nos dois termos, né? Então eu posso botar ele em evidência. A mesma coisa vai acontecer com esse termo aqui, com F2. Então, eu posso colocar só o que está no parênteses em evidência e deixar 1 na frente. Então isso aqui vai ficar como? Vou trabalhar só com o parêntese agora, tá? Essa parte eu vou ignorar por enquanto. Isso vai ficar 1 menos... Vamos passar isso aqui para o numerador. Vai ficar 1 mais A1 sobre R ao quadrado, a menos 2, né? Não é mais ao quadrado. Opa! Aproximação, né? Então eu posso transformar isso aqui em 1 menos 2, mas menos 2z não é z, né? Vai ser A1R. Então vai ficar o que está dentro desse parêntese agora, vou colocar em outra cor. Eu vou colocar 1 menos 2A1 sobre R. É mais, né? Mais 3 A1 quadrado sobre R quadrado. Isso aqui é o que está no parêntese. Só que na frente eu tenho um menos. Então eu vou botar um menos aqui. E eu tenho 1. Então 1 aqui. Se eu distribuir o menos aqui dentro, eu vou ter menos 1 mais 2. E aqui vai ficar menos 3, né? Menos. Posso cortar.
e o resto eu não vou mexer por enquanto. Então a forma final da F1 é F1 igual a KQD não, né? KQ1, Q2 sobre R quadrado vezes 2A1 sobre R menos 3A1 quadrado sobre R ao quadrado. Fechou parênteses. Tá, agora vamos trabalhar com a força F2. Força F2 vai ser como? A aproximação, o K1, Q2 sobre R vai ser igual, né? Vai ficar aqui, vai abrir um parêntese, e aí eu vou ter... Não vou ter 1 no primeiro termo, né? Vai ficar, na verdade, o A2, ou 1 mais A2, sobre R ao quadrado. A menos 2, né? Não é mais ao quadrado. Menos o 1 mais A1, A2 sobre R. Vou encarar eles como um termo só, né? Então eu posso encarar isso aqui como um termo só, né? E dividir por R. Então é a mesma coisa que eu falar... Abrir isso aqui seria a mesma coisa que eu abrir só com A2 mais A1 sobre R. Tá? Então em vez de eu trabalhar com 3 termos dentro do parênteses, eu trabalho com 2, pra gente ter a aproximação que a gente quer, né? Que é a aproximação que o enunciado deu. Próximo passo, aplicar aproximações. Então a gente vai ter 1 menos 2A2R mais 3A2 ao quadrado sobre R ao quadrado. Então isso aqui é o primeiro parêntese. Menos 1 menos 2A1 mais A2 entre parênteses sobre R. Pior que não vai caber aqui, né? Deixa eu passar aqui pra baixo, mas tá tudo dentro do mesmo parênteses, tá? 3A1 mais A2 ao quadrado sobre R quadrado. E fecha o parênteses, que é o parênteses de cima. Tá. De cara, dá pra cortar algumas coisas, né? Olha só, quando eu distribuir esse menos aqui dentro, como é que vai ficar? Aqui vai ficar menos, mais, e aqui menos. Aqui vai ficar menos. Aqui eu tenho menos 2, eu tenho menos 2A sobre R. E aqui eu vou, se eu distribuir, como que fica se eu distribuir o 2 e o R? Vai ficar 2A1 sobre R mais 2A2 sobre R. Então eu vou cortar esse 2A2 com esse cara aqui. Então, cortei esses caras. Na minha primeira equação da força F1, como eu quero a resultante das forças, eu vou somar essas duas equações. Tá? Quando eu somar não, né? Subtrair. Quando eu subtrair, isso aqui fica mais e isso aqui fica menos. Então aqui vai ficar menos, isso aqui vai ficar mais. Porque tem um sinal de menos na frente. Então eu posso cortar o A1 também. Então cortei o termo de cima. Além disso eu posso cortar o 1. E agora a gente vai trabalhar com esse cara de baixo. Esse cara de baixo é um pouquinho mais complicado.
Na verdade, a forma geral dele seria menos 3 vezes A1 ao quadrado mais 2A1 vezes A2 mais A2 ao quadrado, certo? Abrir o produto notável, né? Porque aqui está elevado ao quadrado, tudo isso sobre R. Agora eu posso cortar, por exemplo, esse termo, né? Que seria o termo A2, 3R. Posso cortar esse termo aqui também, multiplicando ele fica mais, aqui é menos, então também vai embora. Sobrou o quê? Sobrou menos 3 vezes isso sobre isso, ou seja, menos 6A1, A2 sobre R. R ao quadrado, né? R ao quadrado. Ok. Da minha multiplicação, da minha subtração de equações aqui, isso aqui vai se conservar. O que eu fiz foi brincar com os parênteses, né? Isso é um termo geral para todos os termos dentro do parêntese. Então eu só precisei subtrair os termos do parêntese e conservar a primeira parte. Então, na verdade, a força resultante, chamar de FR, vai ser K Q1 Q2 sobre R quadrado vezes a resultante dos parênteses, que eu vi que foi isso. Então, menos 6A1 A2 sobre R ao quadrado. Quando eu fizer essa multiplicação, vai ficar R a quarta menos 6Q1 Q2 A1 A2. Tá. K menos 6K, né? Sobre R a quarta vezes Q1 Q2 A1 A2. Beleza, mas nenhuma das respostas tem K. Na verdade, eles têm 4π e 0. Aí que tá, né? O K é a constante eletrostática, que a gente pode escrever da seguinte maneira: K é igual a 1 sobre 4π vezes a permissividade do meio, como é padrão, vai ser no vácuo, né? Então, E0. Então, na verdade, a resposta é menos 6 sobre 4π E0 vezes R a quarta Q1 Q2 A1 A2. Resposta letra D, né? Menos 6, 4π é 0, R a quarta, Q1, Q2, A1, A2. Então, resposta letra D.